Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando a nova temporada do Arrasta Pra Direita Podcast. É isso mesmo. Voltamos com tudo em 2026 e esse é o ano de mudar o Brasil, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, hein? Esse é o ano da mudança, ok? Não vamos esquecer disso, desse pequeno detalhe importantíssimo. Esse é o ano de mudar a história da nossa nação, principalmente focando no Congresso Nacional, ok? Então voltamos com tudo e hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito especial, uma guerreira do povo brasileiro, essa sim, né? Que sofreu, ainda vem sofrendo, né? Muito pelos desmandos aí desses essas autoridades, né, do judiciário, infelizmente, nós estamos vendo o que está acontecendo no Brasil, e essa é mais uma guerreira aí, uma presa política do 8 de janeiro. Então, nada melhor do que a gente começar essa nova temporada em janeiro de 2026, conversando com alguém que viveu, sofreu na pele, né, aquilo que ocorreu, que todos nós conhecemos, do 8 de janeiro. Estamos aqui com a nossa querida Renata Brasil. Bem-vinda, Renata. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pela oportunidade. Agradeço muito e é um prazer imenso estar aqui participando do Arrasta para a Direita. Que bom que a gente ainda pode falar, né? Ainda A gente bem. ainda pode falar um pouquinho, né, Renata? Nem tudo, Nem né? tudo podemos falar, mas podemos falar alguma coisa, com certeza e muito, mas não tudo. Obrigado por aceitar o convite, viu? Vai É ser um uma prazer. conversa boa. Aqui, Raça pra Direita tem o objetivo de se comunicar, né, com esse público conservador, tanto do Estado do Espírito Santo, mas do Brasil, né? É uma ferramenta que nós temos para conscientizar as pessoas a respeito daquilo que nós precisamos fazer, como eu disse aqui, né? Nós temos uma missão muito grande esse ano, né? Temos sim, com certeza. Ano de 2026 nós vamos ficar na história, Com né? certeza. Desde 2022, nós vamos ficar na história. Nós fazemos parte dessa história que engloba o mundo inteiro, sabe dessa história que o país está vivendo, e nós fazemos parte dessa história. Tivemos o privilégio de fazer parte dessa história. Renata, começando nosso hall aqui de perguntas, desse bate-papo nosso, né? É, a conversa gira em torno de Deus, família, pátria e liberdade. Então vamos conversar em cima desses temas Com que eu acho que certeza. engloba tudo, né? Com Que a certeza. direita precisa. Mas, diferentemente do que eu faço com outras pessoas, eu quero começar conversando com você sobre a liberdade. Entrando nesse assunto da liberdade, eu vi que você fez uma postagem nas suas redes sociais de você estava com a tornozeleira e você finalmente conseguiu tirar a tornozeleira, Sim. né? Queria que você contasse para o nosso público aí um pouquinho. Depois você vai contar como eu tenho curiosidade para saber algumas coisas do 8 de janeiro. Sim. Mas conta, vamos começar pelo final. Você Isso. foi condenada, você estava com tornozeleira eletrônica e recentemente você retirou. Conta para nós, o que aconteceu no seu processo? Você está respondendo em liberdade? Explica para nós um pouquinho qual é a sua situação. Sim. O tão esperado dia de tirar a tornozeleira já foi pela segunda vez, né? Uma vez tiraram, porque ia haver as eleições. Como eu poderia usar aquela tornozeleira como boca de urna, né? Não precisava nem falar mais nada, bastava estar com a tornozeleira e eles me convidaram lá a retirar a tornozeleira. Disseram que o meu processo, que eu tinha assinado o acordo. Aí eu disse, não, eu não assinei o acordo. Retira tudo, mas a advogada disse para mim que era para que eu tinha assinado o acordo porque eu tinha entrado no Gov. Eu falei assim, não, eu entrei no Gov por outros motivos, não para assinar o acordo. Aí ela falou assim, deve ter havido algum equívoco. Aí voltei, depois das eleições, me convidaram lá novamente para colocar a tornozeleira. E eu voltei,
passei mais meses indo, né? Sempre indo no fórum, na segunda-feira, toda segunda-feira, tínhamos que ir ao fórum. E eu assinei até o último dia. Quando eles me convidaram novamente para tirar a tornozeleira, aí sim, foi definitivo. Aí eu fiquei muito feliz, filmei tudo, postei nas redes sociais, a minha felicidade era tão grande que eu tive que postar, né? Lógico. Liberdade, né? Aquela liberdade ali que todos esperam e que todos esperavam. Não só eu, mas todos choraram muito, se emocionaram muito quando tiveram suas liberdades de volta. Embora a nossa liberdade ainda não está, a gente ainda não tem a total liberdade. Nós tiramos a tornozeleira, mas não estamos livres ainda, porque nós temos missão a cumprir ainda, que são serviços comunitários, que nós vamos ter que fazer. Ainda tem uma multa de 14.600. Tem gente que ainda tem 14.613 para pagar. Ixi, tem que ter um 13, né? Uhum, Já tá ruim. Exato. Aí ainda tem que ter um 13. Tem que ter um 13, porque a gente costuma falar 12,99. Uhum. Mais 12 mais 1. E ainda colocaram, em alguns processos, colocaram 14.613. Só para... Mas é isso. Aí eu fiquei muito feliz, estou muito realizada por ter tirado a tornozeleira. É uma conquista a mais. Podemos, pelo menos, viajar. Não temos mais aquela rigorosidade com horários e frequentar igrejas e tudo isso. E você foi condenada? Eu fui condenada a 1 ano de reclusão. Uhum. E este 1 ano eu paguei com a tornozeleira até a mais, né? Então, portanto, o governo me deve 2 anos de tornozeleira. Gente, então, conta pra gente como é que foi essa história, como você foi parar lá no 8 de janeiro, como você foi parar lá em Brasília, conta pra gente, faz o desenho aí, conta a historinha pra gente. Sim, vou fazer. Eu sempre ia para a porta do quartel, sempre tive o patriotismo na veia. Tudo começou no BKR, na Serra. Lembro. E nós começamos aí desde o dia do resultado das eleições, na segunda-feira, nós já fomos para o BKR. Uhum. E ficamos no BKR até não termos mais a segurança de estarmos lá, né? Desmontaram as barracas, e a tenda, e nós fomos para Prainha. Eu fechava a minha loja, deixava a minha loja fechada e ia para a Prainha para manifestar, né? Eu sabia que eu seria um número a mais. E aí eu ficava na porta do quartel até meia-noite. Às vezes eu conseguia carona para voltar para casa e às vezes não. Voltava de ônibus, né? E para ir também, a mesma coisa. Entrávamos nos grupos e pedia carona. No dia que eu fiz a minha inscrição para viagem, 3 dias antes, a minha viagem atrasou, choveu muito. Ainda assim, eu liguei para um dos colegas que estavam viajando, que viajaria junto comigo. Só que ele foi convidado para ir na frente. Quando ele estava quase chegando em Brasília, eu liguei para ele e falei: onde você está? Ele falou: já estou quase chegando em Brasília. Aí eu falei assim: não me chamaram e eu quero ir. Ele falou assim: eu vou te passar o número de outra pessoa para você entrar em contato com ela, para você estar vindo para Brasília. Aí eu fui para Brasília, entreguei o meu atestado de bons antecedentes, porque eu liguei para a senhora, e essa seria a condição. Teria que mandar um atestado de bons antecedentes para saber quem era a pessoa que estava indo para essa viagem. E aí eu entrei, deu tudo certo, enviei para lá o atestado de bons antecedentes. Consegui chegar lá às 18h18 do dia 8 de janeiro.
Então, você chegou lá no momento em que a pancadaria já estava quase no fim, Sim, já estava quase no fim. entendeu? E aí você acabou sendo envolvida com... Não, eu estava na porta do quartel e só vendo as pessoas chegarem machucadas, com cada roxo no corpo, assim, na perna, na costela, no rosto. Teve um que levou um tiro no olho e perdeu o olho, né? O Epaminondas, uma pessoa que um excelente guerreiro, é um guerreiro de verdade. E Nossa, eu não estive lá no 8 de janeiro, você não nos teve Três na Poderes. esplanada, não sei Não se... tive, não tive. Eu cheguei até o quartel, Polícia Rodoviária Federal nos recebeu lá e disse que era para deixar o ônibus ali em determinado local e a gente foi andando até a porta do quartel com as nossas bagagens. Passamos uma noite de terror lá. Foi realmente uma noite de terror. Carros pretos, blindados, carro do exército, aquela loucura. Foi uma loucura o dia 8 de janeiro. Só quem estava lá que sabe que foi. Tem muita gente que fugiu à noite, mas que estava nos Três Poderes e que viu o sofrimento de quem estava lá dentro. Quem entrava e quem conseguia sair dos Três Poderes. Peraí, eu quero que você fale novamente, porque tem gente que ainda acredita nesse conto, né? Que passaram, que se transformou o 8 de janeiro, nessa narrativa, né? Que acabou se transformando numa verdade. Não é A verdade. mentira repetida que acabou se transformando numa verdade. Olha o que você está falando. Olha aí, espectador, o que ela está dizendo. Ela chegou em Brasília às 18 horas, 18 e alguma coisinha. Nem chegou a ir nas esplanadas. Ela chegou em Brasília para receber o povo que estava chegando machucado de lá. E ainda assim você foi presa, detida com todo mundo que estava lá, foi condenada a 1 ano de reclusão, né? E ficou 1 ano a mais com a tornozeleira. É isso mesmo? Exatamente. Eu fiquei 10 dias presas por uma coisa que eu não fiz. Não cheguei nos Três Poderes, não quebrei nada, não entrei em lugar nenhum, apenas entrei na porta do quartel e ainda fiquei 10 dias presa, não gastei nem um centavo com advogado, nada, porque Deus é o meu advogado. E a gente precisa ter um advogado sim, mas lá eu não precisei para sair. Foi Deus que me tirou de lá. E eu passei quase 3 anos, na boca de fazer 3 anos, com a tornozeleira e assinando na porta do quarto, assinando lá no fórum, em Vila Velha, saindo da Serra, gastando meu tempo, meu dinheiro, para sair da Serra e ir para Vila Velha. Por quê? O fórum da Serra não tinha nada do nosso processo. Nada. Tivemos que ir para o Fórum de Vila Velha, sendo que a cidade que eu moro é a Serra, não é Vila Velha. A cidade que eu moro não é Vitória, não é Cariacica, não é Vila Velha, é Serra. E o Fórum da Serra existe. Por que eles mandaram a gente para o Fórum de Vila Velha? Isso é muito importante a gente falar, tocar nesse assunto, porque todos tinham suas ocupações. E todos tinham que sair da Serra, ou de Cariacica, ou de Guarapari, ou de Vila Velha, para ir para o Fórum de Vila Velha. Por quê isso? A gente não entendeu. Até hoje tem muita coisa que a gente não entendeu, né? Renata, e dos presos políticos do 8 de janeiro, que tiveram o mesmo destino que você, fala um pouco os nomes deles, porque você é uma defensora disso, né? Sou. Você, às vezes que eu vi você falando nas manifestações, você foi bem enfática. Gente, nós não podemos esquecer, nós temos que fazer questão de lembrar o nome de cada um dos presos políticos, perseguidos políticos. Então eu não vejo, viu? Você bate muito nessa tecla, né? Eu não vejo ninguém falando nome por nome dessas pessoas que sofreram.
Então eu queria que você falasse o nome de todos eles, né? Que sofreram junto E com é você. isso deixa a gente muito triste, porque a gente acredita a gente acredita que tem muitos patriotas, são milhões de patriotas, mas por que não falar? Por que não falar o nome dos heróis das suas cidades? Se foi de Linhares, se foi de São Mateus, se foi do Rio de Janeiro, se foi de São Paulo, por que não falar alguns nomes? Você não precisa lembrar de todos. Mas será que cada cidade só teve um? Não teve, porque eu estive lá presa e eu conheci, de Minas Gerais, eu conheci 17 mulheres de Minas Gerais. Daqui do nosso estado são. Obrigada. Daqui do nosso estado são 22 pessoas, se eu não me engano. E da Grande Vitória, eu conheço as da Grande Vitória, porque a gente participava junto toda segunda-feira para assinar no fórum em Vila Velha. Eu peço desculpa a vocês porque esse assunto ele nos comove muito, principalmente quando se fala que nós não somos lembrados, que o 8 de janeiro virou um rótulo. Mas não é isso que nós queremos. E a gente não quer ficar importante, não é nada disso. O que a gente quer é que cada estado, cada cidade procura o preso do 8 de janeiro, porque todos estão passando necessidade financeira, sabe? Nós estamos precisando de um apoio, de um conforto. E isso a gente não encontrou em nenhum patriota. Quer dizer, a gente encontra uma aqui, outra ali. Inclusive, o Dudu foi uma pessoa que sempre me defendeu nos grupos quando alguém estava falando. Foi para lá, para Baderno, porque quis. E o Dudu foi assim que cresceu o meu sentimento por você, Dudu. Foi quando você me defendeu num dos grupos. Mas ela é uma guerreira. Ela, sabe? Então foi por isso que eu me aproximei de você, porque eu vi lá que você foi verdade e a gente quase não vê mais verdade, entende? A gente precisa ver verdade nas pessoas, pessoas que se compadeçam do próximo. Cadê o amor ao próximo? Todo mundo fala do amor ao próximo, mas tá difícil, tá? Fala o nome do pessoal da Serra que Sim. estão nesse Tem. processo. A Deise e o Wilson é um casal que ficaram presos lá por meses. Nossa. O Marcos da Serra também ficou preso lá por meses. Depois, inclusive, foi preso novamente. Tem o Charles, que ainda está preso lá até hoje. O pai dele é um amor de pessoa, o seu Raimundo. Um abraço, seu Raimundo. Fica com Deus, tá? Eu estou sempre fechadinha com o senhor. E sempre falando no nome do Charles, porque ele é um serrano, um provedor, que está preso em Brasília. A filha dele fez 15 anos, fez 16 anos, aniversário de 15 anos não pôde haver, não pôde ter, né? Igual a filha do Bolsonaro, não pôde ter festa de 15 anos, porque o pai tá lá. Não tinha dinheiro, a família, né? O pai dele viaja 2 vezes por mês para ir visitar o filho. O nome dele é Charles. É o único preso da Serra que ainda tá lá até hoje. Isso porque a gente conhece a história dele. Mas e os outros que a gente nem sabe? Tem gente presa lá que a gente nem nunca ouviu falar que tem. Meu Deus. Gente, assim, é triste. E sabe você falando isso? Principalmente você falou a questão do esquecimento, a questão da defesa. A gente está vendo isso acontecer até com quem são as nossas referências. Ninguém fala mais no Braga Neto. Ninguém fala mais no. Ai, Felipe gente. Martins, Felipe Martins. Ninguém. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Ninguém fala mais no. O senhorzinho, esqueci o nome dele, gente. Ai, meu Deus. O senhorzinho, o pai de todos, né, cara? Parecia o pai do Bolsonaro, que foi o ministro da. Ai, Jesus. Esqueci o nome dele. General. É, é,
General Senhorzinho, o mais velhinho, Aham. tadinho. Esqueci o nome dele, deu um branco aqui. Não foi o primeiro que você falou o nome? Não, Braga Neto, eu falei, Não. Braga Neto, mas é o outro. Depois nós vamos lembrar dele. Mas, e, acima de tudo, nós estamos vendo o Bolsonaro morrer na prisão. Sim. E a sensação que eu tenho é que a gente está esquecendo. Essa é a sensação que eu tenho. Eu posso estar enganado. É o que eu vejo muito nas redes sociais, as pessoas estão esquecendo realmente. O Bolsonaro pode contar com um exército que não chega a 1 milhão, mas talvez chegue a 30 mil, igual o exército de Gedeon. Sabe? Eu faço parte do exército de Bolsonaro. Eu sou uma das sementes. Talvez eu não seja a semente que precisa ter no nosso país ainda, mas eu vou deixar um legado. Alguém da minha família, da minha descendência, vai ser o fruto da semente que foi plantada nesta geração. Eu tenho certeza absoluta que eu sou a semente. General Heleno. General Heleno, é isso aí. Né? Eu tinha esquecido também. Poxa vida, então assim, é triste isso, gente. É triste, né? Nós estávamos triste. conversando antes aqui nos bastidores Sim. a respeito de que eu não, você não, mas a sensação que eu tenho é que parece que a gente já aceitou a morte do Bolsonaro. E eu não aceitei. Né? Eu deixo bem claro para todo mundo que eu não aceitei. Eu não sou tiete de Bolsonaro, eu não sou fã. Inclusive, eu quero até falar sobre isso com você. Por quê? Teve muita gente que ficou ao lado de Bolsonaro nas fotos. Nas fotos, ficou ao lado de Bolsonaro nos vídeos, fazendo vídeo com Bolsonaro, com Michele Bolsonaro, com o Nicolas Ferreira, com Gustavo Gaia, com Marcos Polon. Todos esses eu também estava na plateia. E eu via pessoas tirando foto com eles e que essas pessoas nem falam, nem tocam no nome de Bolsonaro. Muita gente, muita gente. E eu só lamento, porque eu continuo falando, Bolsonaro é o melhor presidente que houve no Brasil, a pessoa que se mantém viva, defendendo a nossa causa. E Bolsonaro é uma pessoa que ele pode até morrer, porque o legado que ele tinha que deixar, a missão dele já foi cumprida, a missão do Bolsonaro já foi cumprida, entende? Porque ele nunca vai deixar de ser mito para nós. Eu falei exatamente isso que você falou. Olha, o Bolsonaro já cumpriu a missão dele. Quase me bateram. Não, porque não sei o que e tal. Não, qual é a missão dele? A missão dele era provocar esse choque que nós tivemos. Depois de Bolsonaro, o Brasil acordou, já era. Não tem como mais calar a nossa voz, não tem como mais colocar a gente para dormir. Não tem como mais. O Bolsonaro conseguiu despertar uma nação. Despertou, né? Uma nação. E a gente sabe que a consequência do que ele começou em 2018, a consequência disso não é instantânea, né? Nós estamos no processo de mudança e transformação do país. Exatamente. Eu penso assim. Eu acredito no Brasil, eu acredito. Não acredito que a gente vai ficar nessa coisa toda que acabou, que o Alexandre de Moraes e o Toffoli e o Lula vão tomar conta e acabou. Não acredito nisso, não. Eu não acredito também. Essa turma toda vai cair. A qualquer momento a queda deles é certa, entendeu? E essa geração que está aí, a minha, a sua, os nossos filhos, os nossos netos, que eu já tenho netos, né? Eles já estão vendo tudo isso. E aí desperta. Eu tenho um filho adolescente, de 15 aninhos, acabou de fazer 15 aninhos, já 31 de dezembro ele fez 15 aninhos. O meu netinho vai fazer 15 aninhos agora, dia 20 de janeiro, o Hector, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Que legal. Então, eles estão vendo, os avós do Hector são patriotas e daqueles de ir para a manifestação mesmo, e tem maior orgulho do que eu fiz, sabe? E como foi a reação deles
mediante tudo que você passou, esse enfrentamento de prisão, processo, condenação, como é que foi a reação da sua família, dos seus filhos? Como é que foi essa reação? O meu irmão disse, chegou a comentar com algumas pessoas que teriam que ter tapete vermelho para me receber aqui. Que as pessoas tinham que ter orgulho do que eu fiz, né? E todos da minha família têm orgulho do que eu fiz, não só de mim, mas de todos os patriotas que foram lá. Teve muita gente que falou assim para mim, eu fui covarde, eu não fui. Mas tenho orgulho de você que foi. Isso é muito importante. Às vezes a gente não dá muito valor, assim, muito valor que para encher para o nosso ego. Não é isso. Às vezes as pessoas entendem diferente, né? Às vezes pensam assim, Renata, se ela pudesse, ela colocava uma melancia no pescoço. Não, não é nada disso, porque eu tenho orgulho do que eu fiz. E às vezes as pessoas não entendem isso. Sabe? A gente tem orgulho do que a gente fez. Sim. Fizeram uma armadilha pra gente, não foi culpa nossa. Nós fomos lá porque a gente sabia que se eu tivesse lá, eu seria um número a mais. E eu só não fui antes, porque antes não deu para eu ir, porque eu tenho comércio. No dia que eu decidi ir, eu larguei o meu comércio, deixei tudo para trás. Filho com 12 anos, comércio fechado, portas do meu comércio fechada. E foi por isso que eu fui e a minha família me recebeu muito bem. Todos eles têm muito orgulho de mim. E o meu pai é que tinha um pouquinho o pé lá pro outro lado. E ele falava assim, isso é uma loucura que você fez, sabe, meu pai? Mas eu perdi Seu pai meu costumava entrar o ano com o pé esquerdo? Eu acho que sim. Eu acho que toda a família tem, né? Mas o meu pai era muito trabalhador, muito trabalhador. O que ele tinha na cabeça é que Partido Trabalhista era Partido Trabalhador. Então não é culpa dele, ele simplesmente não entendeu nada, né? Infelizmente. A minha família só salva uma irmã minha, só uma irmã, mais ou menos, mas o restante, meu pai e minha mãe, tudo são admiradores do Lula, infelizmente. Você vai falar mal, aí eles lembram, não, porque eu só comprei geladeira, televisão, quando o Lula aí começa aquela, né, começa a narrativa dessas pessoas que já têm a mente cauterizada, eu digo assim, né? Que você não consegue, não há nada que você fale que mude, né, a mentalidade deles. Então, a população brasileira, né, uma grande parcela da população brasileira, principalmente aquele grupo, né, da classe D, né, classe C, D e E, né, são pessoas que têm uma mente cauterizada que é muito difícil da gente mudar. E o problema do Brasil hoje é a mentalidade. O nosso desafio hoje é mudar a mentalidade das pessoas. E eu só lamento, porque todos que são adeptos à esquerda são aquelas pessoas que compram uma geladeira, mas que aquela geladeira, o fim dela, vai ser com uma borracha daquelas de amarrar carga em bicicleta. Tem aquela borracha? A geladeira vai ser de um lado para o outro com aquela borracha, porque vocês nunca mais terão este direito de chegar e comprar uma geladeira. Nem mesmo quando entrar um presidente da direita. Por quê? O rombo vai ser tão grande, que nem mesmo eles vão consertar. Por agora, não. Vai demorar anos. E talvez até lá vocês já estão amarrando a geladeira de vocês com uma borrachinha. Esses dias eu vi um influenciador fazendo aquela pesquisa social, né? Na rua, com as pessoas. Corte rápido. Isso. Aí ele encontra com uma mulher, e ele fala bem assim com a mulher. A senhora sabia que a Michele Bolsonaro foi descoberta que ela tem um contrato milionário de 129 milhões para prestar serviço para o Banco Master? O que a senhora acha disso?
Aí a mulher descascou a Michele Bolsonaro. Mau caratismo. Isso é errado. Não sei o que, xingou ela todinha. Aí o cara falou bem assim, e se eu disser pra senhora que eu me enganei? Não é a Michele Bolsonaro. Na verdade, essa mulher é a Viviane lá, Vivi lá, Barsi, né? Aham. Esposa do ministro Alexandre de Moraes. Ela, não pode ser, você tá enganado. Acho que é a Michele Bolsonaro. Não, é a Viviane Bassi mesmo, de Moraes. Não é a Michele Bolsonaro, não. É porque eu me equivoquei e tal. Ela, não. Você tá equivocado. Olha só a mente das pessoas. É. Elas confrontam a verdade, elas acreditam em algo e você não consegue reverter a mentalidade das pessoas. Esse é o nosso maior desafio, tá? É o maior desafio. Eu não entendo por que que as pessoas são tão tapadas. E se você mandar um vídeo explicativo para aquela pessoa, você acredita que elas não veem? Elas preferem ver uma foto assim, com a foto da Michelle, o que está escrito lá em cima em vermelho. Assim, ó, Michelle roubou 120 milhões do Banco Master. Aí tá escrito ali. Tem a foto, mas você está mandando um vídeo sério de um jornal ou de um podcast como esse, Arrasta para a Direita, e as pessoas não param para ver. Quanto mais classe CDE, é, é, CDE. CDIE for, mais ignorante as pessoas são, infelizmente. E quando não são, eles fingem que não vê porque convém a eles, porque também mamam na teta do governo. Infelizmente. Infelizmente. Então, o nosso desafio é grande, né, Renata? O nosso desafio é grande. Fala um pouquinho sobre família, você falou aí dos filhos. O seu filho de 15 anos hoje, ele tem uma noção da realidade do Brasil hoje? Você conversa com ele? Como é que é a cabeça do seu filho? Ele tem noção do que é certo e o que é errado, é claro, né? Porque eu ensinei. E ele sabe, ele já se posicionou, sabe de que lado que ele está. Ele sabe o que é certo e o que é errado. É um jovem cristão, faz apresentações na igreja, Que legal. como cantar solo, como fazer apresentação de fim de ano, já apresentou um culto todo, né? Foi um culto de jovens, aí ele fez a apresentação do culto todo e muito inteligente, graças a Deus, alcançou uma vitória muito grande. Que no próximo podcast eu falo. Opa, surpresa, surpresa. Isso, temos uma surpresa. No próximo podcast eu vou falar qual foi a grande conquista desse meu filho. E eu estou muito feliz, né? É claro, porque foi uma conquista. Partida dele, né? É claro, com o incentivo da mãe, né? E ele já sabe que a esquerda não presta, que todos que estão na esquerda só têm o único objetivo deles é prejudicar nosso país. E é isso. Renata, você tem uma ligação de fé muito grande, né? Tenho. Você é evangélica, católica? Como é que é a sua relação de fé com Deus? Fala um pouco pra gente. Sim. Eu sou batizada na Igreja Batista, eu sou batista. Batistona? Batistona. Da batista Opa, é tradicional. Batistona, é Batistona. Daquela que pouco se mexe na hora que tá cantando. Mas eu fui criada num lar batista. Minha mãe era batista e meu pai não. Mas a minha mãe se batizou quando eu estava no ventre dela. Então eu sou batizada 3 vezes. Uma no ventre, outra com 10 anos de idade e outra agora há 4 anos atrás. Sou batizada no Dia Internacional da Mulher, fui batizada, para eu não esquecer a data, porque eu não gravo muito datas. E a minha conexão com o Senhor se tornou mais forte depois do 8 de janeiro. Porque lá tinha 2 pedaços de Bíblia para a gente ler.
E a gente começou a ler a Bíblia para entender o que Deus tinha para falar para nós. E Deus só foi falando, Paulo e Silas na prisão. Isaías, o livro de Isaías era o que a gente mais lia. Eu aconselho a todos que estão em casa assistindo o podcast Arrasta para a Direita, que leia Isaías. Isaías fala profundamente com a gente no quesito da prisão, o exército. O que vai virar a prisão depois do 8 de janeiro? Aquele presídio lá, ele não vai existir mais. Criminosos não vão nascer mais. Nós estávamos na ala das gestantes. Não vai existir criminosos mais. Os que existem, quando eles morrerem, não vão nascer outros. É o que eu acredito. É o que Deus falou para mim. É a mensagem que Deus me fez entender. Não haverá mais criminosos porque nós estávamos dentro da ala das gestantes. Não haverá mais criminosos porque as outras estavam na área do berçário até 12 anos, né? Do berçário, de 0 a 12. Não haverá mais homossexualismo. Quem nasceu antes do 8 de janeiro, pode ser. Mas quem nasceu depois do 8 de janeiro, não haverá mais. Mães, fiquem tranquilas. Seus filhos não serão bandidos. Seus filhos não serão homossexuais. Seus filhos não serão criminosos de forma alguma. Porque Deus falou com a gente dentro do presídio. E lá vai virar pastos para vacas e ovelhas. Os presídios do Brasil inteiro, porque nós estávamos no coração do Brasil, no presídio do coração do Brasil, de onde sai tudo. Sai dinheiro, sai falcatruas, sai narrativas, sai homicídios. De onde sai tudo? Nós estávamos no coração. Por que nós fomos escolhidos de cada estado do Brasil para estar no coração do Brasil, que é Brasília? Onde sai tudo? Coisa ruim e coisa boa. Sai tudo de lá. É tudo lá nos Três Poderes, né? Na esplanada. E olha, é muito forte que Renata tá falando aqui. Para quem acredita, ela está profetizando sobre a geração pós 8 de janeiro. Então, é isso, não é isso, Renata? Aí você deve ela estar está profetizando. Você deve estar perguntando por que depois do 8 de janeiro? Por quê? Deus escolheu 3, 4, 5, 10 de cada estado para estar dentro do presídio, no coração do Brasil, exatamente nas áreas onde precisa de mais oração. Mulheres gestantes que carregam o futuro da nação, 0 a 12 anos, que é o futuro da nação, e homossexualismos também, que é o futuro da nação, porque cada um vai buscar a sua essência, cada um vai buscar no fundo, com Deus, é claro. Sozinho ninguém vai conseguir, mas é com Deus. Mas Deus vai resgatando aqueles que são deles. A gente hoje já vê muito vídeo que a gente não via uns anos atrás, de homens que viraram transexuais e hoje são pastores de igreja, são pregadores, são missionários, são discípulos. A gente vê que são pessoas que mudaram de vida, né? E assim vai acontecer com todos, com todos. Todos nós vamos buscar o caminho, porque não existe, a gente fala de esquerda e direita, mas não existe esquerda e direita. Existe só a direita, caminho reto, só reto. Entendeu? Muito bom. E, Renata, então, hoje você está integrada na igreja? Eu faço parte de uma congregação num dos bairros da Serra, bem próximo da minha casa. Sou batizada, né? Faço parte do coral. Olha aí, ó. Sim, o coral. O coral das mulheres também. E a gente, quando termina temos escola bíblica dominical, uma coisa que não deveria acabar, mas está acabando. E na minha igreja tem
A Escola Bíblica Dominical, de 8 às 10 da manhã, nós estamos lá, estudando a Bíblia. Ai, que Depois, até às 11, 10 e meia, 11 horas, estamos ensaiando para o coral. Sou muito feliz porque eu sei que Deus tem me protegido até aqui, Ele me blindou, me protegeu, me livrou de todo mal. Eu estive na igreja, né, sendo proibida de ir para a igreja, mas eu fui e Deus me protegeu. E eu acredito, eu creio no meu Deus. A minha intimidade com Deus é tão grande que Ele fala comigo todos os dias. Ele me mostra todos os dias que Ele está do meu lado. maravilha. Renata, qual a sua expectativa para a pátria desse ano 2026, né? Como você viu a indicação do nome Flávio Bolsonaro para representar e dar seguimento, né, ao legado que Jair Bolsonaro iniciou? Você vê com bons olhos? Você tem expectativa ainda de que algo possa acontecer e o presidente Jair Bolsonaro voltar novamente ao jogo? Como é que você vê? Qual a sua expectativa? Sim, eu tenho. O que eu vejo é que eu admiro o Flávio também, né? Porque todos os filhos do Bolsonaro, eles tiveram o privilégio de ser filhos dele, né? É claro, cresceram com a mentalidade bem diferente das nossas, né? É claro, com certeza. Eu acredito que o Flávio é a melhor indicação e é até bom que ele tenha indicado o Flávio, que assim o pessoal sai um pouco do pé dele, sabe? Deixa ele um pouco em paz. Deixem Bolsonaro respirar. Liberte Bolsonaro. Bolsonaro é um homem de 70 anos. Por que não começarem agora a olhar para o filho dele, que tem um legado, que já tem tudo dele? Eu acredito que o Flávio Bolsonaro é a melhor indicação, não teria outro, a não ser um dos filhos dele ou a esposa dele, né? Michele Bolsonaro. Porque nós estamos aqui, se nós fazemos parte do exército de Gedeon, o exército de Bolsonaro, nós somos o exército de Bolsonaro. Até onde Deus disser, siga em frente, essa é a sua missão, eu vou continuar seguindo Bolsonaro do jeito que tem que seguir. Porque até hoje Deus não me falou, recue, filha minha. Ele não falou isso. Na hora que ele falar, recue, filha minha, eu vou recuar. Mas ele ainda não disse, recue. Tá? Então, eu acredito que Flávio Bolsonaro é uma forte indicação. Ele tem grande futuro, sim. Tá? E tem muita coisa para acontecer, tem muita gente para cair. E quem sabe, né? Está na mão de Deus quem vai ser o nosso presidente em 2026. Afinal de contas, código-fonte nunca foi entregue. Nunca nos foi entregue. Deveria ter sido entregue e as pessoas dizem que não tem nada a ver. Tem tudo a ver, porque não foi entregue. Eu não acredito nas eleições. Eu não acredito. Tem também o voto impresso e contagem pública de votos. Se não tiver isso, a gente sabe que é tudo, né? Eles têm o poder nas mãos, eles têm a chave do cofre, né? Nós, eu, você, nós todos, nós fomos os culpados de dormir no berço esplêndido por décadas, né? Por décadas. Só que agora o Brasil acordou, o gigante acordou. Nós estamos de pé. Até hoje nós estamos de pé, porque Deus nos manteve de pé. E eu acredito que Flávio Bolsonaro seja uma forte indicação, sim, que ele pode ser o nosso presidente e ele vai fazer tudo do jeitinho que o pai dele ensinou e vai ficar sempre, o pai dele vai estar sempre junto com ele e automaticamente a gente vai vendo, né? Vou te dar a minha opinião sobre o que eu acho que motivou a indicação de Bolsonaro para o Flávio.
O Flávio foi uma pessoa que ele foi provado no fogo. Foi provado no fogo. Logo no início, né? No início do mandato de Bolsonaro, o Flávio estava no foco ali. O judiciário caçando o que pudesse para poder pegar o Flávio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, tudo dentro da situação, dentro do contexto que o Flávio viveu. Então o Flávio ele tem as costas grossas, sabe? Ele tem um couro grosso. Ele já tomou umas pancadas. E alguém fala bem assim: não, mas o Flávio ele foi livre pelo Bolsonaro. Você tem dúvida de que se houvesse alguma prova consistente de corrupção, você tem dúvida que eles já teriam eliminado, já teria buscado isso, já teria eliminado o Flávio desde o primeiro momento, quando o Bolsonaro apontou para ele? Então, por que não fizeram isso? Porque não acharam nada. E a gente, o tempo mostrou isso pra gente. Então, Bolsonaro, primeiro ponto, Flávio tem as costas grossas, ele aguenta pancada. Segundo ponto, Michele seria uma pessoa excelente de indicação? Seria, excelente esposa, tudo mais. Mas eu me coloquei no lugar de Bolsonaro como um esposo. Um esposo que sabe o que é um cargo de presidente, sabe o que é uma campanha, sabe o que é os ataques à família, de colocar a sua esposa. Ele protegeu. Gente, ele foi lógico, para ela. mim foi lógico. Para mim foi uma demonstração de cuidado, proteção e amor com a Michele. Sim. Não, meu amor, você ele é um verdadeiro gentleman. Isso, você não foi feita para isso. O Flávio tá pronto pra aguentar as pancadas que vão vir pela frente. Agora você não, daqui a pouco eles vão fazer de tudo, eles vão, entendeu? Você já tá sofrendo comigo, junto comigo. Agora eu não quero causar um outro sofrimento pra você. Então, assim, acho que a decisão dele foi acertadíssima. Foi. Né? Foi. Eu preferiria o Eduardo, mas talvez o Eduardo também poderia botar fogo nesse negócio, porque ele é mais, né? Ele é mais. Ele é do jeito que a gente gosta. É do mas jeito que a gente para gosta. a política, às vezes, não vai servir, porque é o que o Flávio falou. Eu sou um Bolsonaro. O Bolsonaro que vocês queriam, assim, né? Que conversa e tal. Então, só deixando a minha opinião, né? Que não sai do plumo, né? Ele não sai do plumo. Isso. Ele tem casca grossa, mas ele não sai do plumo. Isso, ele vai bem, fala bem. E os ataques que ele faz de uma forma mais sutil. E o Bolsonaro, ele é autêntico, né? Ele a personalidade dele é muito forte. Então, com certeza. Isso não é ruim, né? Não é ruim. Não é ruim, não é ruim. Ele deu uma melhorada nos últimos tempos com a fala dele, porque ele percebeu que ele precisava dar uma melhoradinha na fala, né? E até porque os ataques da esquerda sempre foi assim, tirava o que ele falava de bom e juntava, cortava o que ele falava, né? Juntava só uma coisa com a outra. Então, ele teve que se respaldar ao falar, para não falar muita coisa, para eles não fazerem essa jogada que eles faziam. Eles falam de fake news, mas quem faz mais fake news mesmo são eles, né? Renata, vamos mudar o Brasil, mas vamos mudar o Espírito Santo também? Como é que tá vamos sim. Sua mente a respeito do Estado? O Estado? Olha, eu falo para você o seguinte, aqui no Espírito Santo tá osso duro de roer, tá? Tá difícil. Aqui no Espírito Santo eu fico triste porque eu gostaria muito que fosse diferente. A gente precisa de um Estado diferente. Olha, o patriotismo em Vila Velha é uma coisa, só Vila Velha. Só se fala em Vila Velha quando se fala em patriotismo. Eu quero muito que muda tudo isso no nosso estado. O estado do Espírito Santo está carente de
de pessoas da direita. Nós sofremos muito, né, por não ter um governo que nem simpatizasse ou empatizasse, vamos botar assim, com a direita conservadora, né? Nós temos um governo de esquerda mesmo, que fala nos Assumido. 4 cantos que o PT é aliado, né? São nossos aliados, estão conosco, fazem parte do nosso grupo. Isso é muito triste, né? Muito triste pra gente. Eu espero que possamos mudar essa realidade. Chega dessa coisa de Casanaro, né, Renato? Chega, né? Chega de negócio de Casanaro, né? Pelo amor de Deus. Chega. Né? Porque não tem como. Ninguém suporta tanto sofrimento por tanto tempo, né? Então, eu acho que o povo capixaba deveria ser mais cautelosos na hora de escolher o governador, na hora de escolher o deputado estadual, o deputado federal, o vereador e o prefeito. Por quê? O povo capixaba, ele tem que aprender muito, sabe? Porque o povo capixaba tem memória curta também. Não é só o povo brasileiro, não. Generalizam, mas o povo capixaba tem memória curta. Eles esquecem o quanto que os hospitais estão precisando de médicos, medicamento. Você vai no médico, você é mal atendido. Você vai na farmácia, só tem dipirona. Aí você vai nas escolas. As escolas, eu não tenho muito o que reclamar da escola do meu filho, porque a escola do meu filho, o pessoal lá é bem bacana. Eu gosto muito da escola que meu filho estudou. E todas as escolas, até o ensino médio, tá bacana, legal. Sabe? Eles se aplicam, eles se dedicam, né? Os professores são ótimos. Mas, na hora de escolher o candidato, o povo capixaba esquece e se vende muito. O povo capixaba tem memória curta. Se Tem esquece memória... que o governador atual do estado foi vice-governador do pior governo que o estado do Espírito Santo já teve, que foi o vice Vitor Buarque do PT, que foi o pior governo. E quem estava lá na vice-governadoria, a vice-governança, o senhor Renato Casagrande, hoje o governador do estado. Então, aquele que hoje dizem que faz um bem para o estado, foi um elemento que um dia causou muito mal para o estado. E o estado não tá tão bem assim não, tá? Não tá tão bem assim não. Mais para frente nós vamos começar a falar as mazelas do estado. Quando a gente começar o debate mesmo sobre o estado, nós vamos começar a falar sobre as mazelas do estado. E nós temos um governo que também trabalha com narrativa, que é a mesma coisa, o mesmo modus operandi do governo da esquerda nacional, do governo do PT, é o do estado do Espírito Santo, o governo que trabalha com narrativa, e a gente vai derrubar essas narrativas aí. Agora, eu falo para você o seguinte, que assim, até de estranhar que esse governador tenha ganho as eleições. Por quê? Vou até me aproximar aqui do microfone. Porque eu trabalho numa avenida de 2 quilômetros. A carreata dele, na época das eleições, não tinha mais de 9 carros. E na época das eleições, você lembra que as ruas, as avenidas ficavam cheias de carros quando tinha uma carreata. E a carreata dele foi um fiasco. Como assim ganha as eleições, sendo que numa avenida de 2 quilômetros só tinha uns 9 carros, era no máximo. Eu contei. E aí? Onde é que estavam todos esses votos? Renata, a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque nós temos que prestar a nossa reverência às urnas eletrônicas do Brasil, que elas são 100% confiáveis. Então, quero deixar isso claro aqui para todo mundo, que eu respeito muito as urnas eletrônicas, que são 100% confiáveis. Mas eu posso colocar algo aqui como uma coincidência que deixa a gente muito assim surpreso, que foi a diferença dos votos
do governador Renato Casagrande para o Manato do primeiro turno foi a mesma diferença no segundo turno. Em média de 180, 190 mil votos. A mesma diferença. A mesma diferença de votos do primeiro turno foi a mesma no segundo turno. É como se, não estou dizendo que estava, pelo amor de Deus, as urnas são muito confiáveis. Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Eu tô, ai, É como se as urnas estivessem programadas já para garantir um certo percentual de diferença. É como se fosse. Não estou dizendo que foi isso, mas eu posso causa dizer se eu muito acredito surpresa. ou se eu não acredito Fica à nas urnas. vontade. Eu não acredito nas urnas do Brasil inteiro. Tem 50, 40, 50 anos que os nossos votos, ó, tanto faz se você sair de casa ou não sair. Pronto. Com isso aí, eu acho que eu já falei tudo. Tanto faz se você sair de casa para votar ou não, desde que não tenha voto impresso, contagem pública dos votos e o código-fonte de 2022, só entregando tudo isso este ano de 2026 é que eu vou passar a acreditar. De agora para frente, basicamente a vida do brasileiro começa de 2026 para lá. Ou seja, começou em 2022, que aí o povo começou a abrir os olhos. Agora é que nós vamos acreditar nas urnas. Eu não acredito nas urnas. Você tem boas expectativas dos ministros indicados por Bolsonaro à frente do TSE? O Cássio Nunes e o André Mendonça, que vão assumir o TSE a partir agora acho que é de maio, né? Bem, ou eu junho. tenho muita esperança, porque... Ou você acha que a gente pode sofrer novas decepções? Eu espero que não, né? Eu espero que a gente não sofra decepção nenhuma, porque o povo já está meio que aleijado, né? Nós já estamos cansados de tanto sofrimento, de ver tanta gente sofrendo. E, inclusive, nós acreditamos no Pacheco, nós acreditamos no Hugo Mota, que poderia fazer alguma coisa, que fez promessas, né? E que poderia mudar. O povo acreditou que poderia ser diferente. Eu, pelo menos, acreditei. E espero que os ministros indicados por Bolsonaro que não nos decepcione, porque nosso Brasil, nosso país, nossa nação está carente de pessoas transparentes, de pessoas sinceras, pessoas que se compadecem do mal que tem amor ao próximo, que se compadece do próximo, né? Nós temos pessoas exiladas em outros países sofrendo, famílias aqui sem o provedor, vivendo de favor na casa de vizinhos, de parentes, sendo humilhados. Todos os dias essas pessoas sofrem, tanto as que estão lá vivendo de favor, quanto as que estão aqui, sabe? E agora eu não falo nem de dinheiro, nem financeiramente. É humilhação que as pessoas, verbais que as pessoas sofrem, entende? Porque tem muita gente que está dormindo em tendas, barracas, na porta de casa, porque a família não deixou a pessoa entrar, só deixa a pessoa entrar para tomar banho e só para tomar banho, só para usar o banheiro. Nada mais. Tem ainda algumas pessoas que estão passando por isso. Triste. Vamos fazer um bate rápido pra gente finalizar? Vou botar você no saia justa aqui, mas eu sei que você vai tirar de letra. Dos nomes que estão colocados aí para o Senado, fala 2 que você simpatiza. Não tô pedindo para você declarar voto, não. Mas dos nomes que estão sendo colocados para o Senado, cita 2 que você simpatiza. Olha, saia justa mesmo, hein? Olha só, a gente não tem muitas opções, né? Mas os nomes mais ouvidos é o senador Marcos Duval e Magna Malta, né? Mas tem outros
É, Que tem, podem... tem outros, mas Merece um não se... estudo. Tem É, outros que isso, merecem estudo, né? muito, que merece estudos. Eu não sei o nome de todos, não, sabe? Mas os únicos que eu ouvi sobre o senador Marcos Duval sobre reeleição e a Magna Malta, que está tendo todo o apoio do pai, né? Que eu acho que é super interessante. O pai tá apoiando a filha. E Mas, sinceramente, nós não temos assim muitas opções, né? O que a gente não quer um senador de esquerda, É. não queremos A de gente não, jeito não nenhum, quer que volta para lá jamais senador né? de esquerda. E tem outros nomes também, mas que eu não tenho certeza. Uhum. Quais são os nomes dos pré-candidatos a senadores daqui? Você quer o de todos ou só da direita? Só da direita. Da esquerda eu não quero nem saber. Bom, da direita nós temos aí como opção, temos o Manato, que está Manato, trabalhando, viabilizando Manato. uma candidatura, né? Não é certo ainda porque ele não definiu um partido. Então, é muito difícil a gente falar que a pessoa é pré-candidato se ela ainda não tem um partido, né, para ela que Entendi. respalde a pré-candidatura dele. Mas o desejo dele é ser Manato, o Wellington Calegari, que já se declarou pré-candidato, Calegari é né? super. Ó, eu gosto muito do Calegari. Ele é uma pessoa muito bacana. Leonardo Monjardim, que é vereador de Vitória e é do Novo, né? Partido Novo. É... E o senador Marcos Duval, né? Que eu acredito que, na minha visão, acho que merece, né, voltar. Não tenho reclamação dele. As reclamações que eu tenho dele são as mesmas que as de muitos agentes da direita que acabam cometendo um erro ou outro aqui e ali, mas fora isso, né, todo mundo erra. E a Maguinha Malta, que está sendo apoiada pelo Magno Malta, e tem uma questão de ser a primeira vez, né? A primeira candidatura, essas coisas tudo. Que a primeira candidatura eu digo que é a candidatura da credibilidade. Então eu acho que é um pouquinho complicado, tipo assim, de a grande massa, no geral, acreditar que ela tenha condições de ser uma senadora, sendo que ela nunca foi nada, entendeu? Tem uma coisa também. Eu acho que todos nós, né, deveríamos passar degrau por degrau. Se não vai passar pelo degrau de ser um vereador, um candidato a vereador, que seja de deputado, né? Uhum. Agora, eu acho que eu acho que poderia ser degrau por degrau, né? Eu acho que não. Eu posso falar porque eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu sei que você não tem também, mas eu, Eu não eu sou tenho, é. mais, eu sou mais aberto. Assim, a verdade é que é, não tem nada que confirme, que faça a gente assim acreditar que a pessoa vai ser uma boa senadora só porque o pai é senador. Então, o meu não tem nada pessoal contra ela. Uma menina boa. Só que a gente precisa de olhar para trás e ver um caminho, ver um desenho, entendeu? E a gente não consegue ver isso. Eu acho que essa vai ser a maior dificuldade. Então, não tem Eu nada, uma sei, eu sei. pessoa boa e tal. A dificuldade é que é difícil você convencer a grande maioria que essa pessoa está preparada só porque ela é filha de um senador. É difícil, Exatamente, exatamente. entendeu? Eu, por exemplo, pensava diferente do meu pai, né? Lógico, entendeu? E, e assim, ninguém pensa igual, né? Nem os dedos das mãos são iguais, né? Claro. E eu torço por ela, pela Maguinha, que ela consiga, né? Mas eu também acho, eu vou muito pelo que o Bolsonaro falou. É seguir degrau por degrau. Não tem como a gente chegar no topo sem passar pelo É. o primeiro degrau. Não tem como. É muito difícil. E qualquer carreira é árdua. Bolsonaro ficou anos e anos como deputado para depois chegar. Você pega o Carlos Bolsonaro, que, né, com toda essa polêmica em cima do nome dele, que tá indo para Santa Catarina para
ser candidato ao Senado lá por Santa Catarina. Mas uma pessoa que teve por 25 anos na Câmara do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, é uma grande escola. Acho que é a segunda maior, a terceira maior Câmara de Vereadores do Brasil, né? Então, assim, ele tem uma bagagem, sem contar a experiência dele, né, no processo de vitória do Bolsonaro no primeiro turno, que todos nós sabemos. Então, quando você olha para trás, você tá vendo, não é só o filho do Bolsonaro que tá disputando uma eleição. Ele tem uma bagagem, entendeu? E a gente sente falta disso, porque o que parece pra gente, aqui no estado do Espírito Santo, o que parece pra gente é que a vaga de senador é uma coisa de pai para filho, é uma herança. E aí é mais difícil das pessoas assimilarem isso. Mas eu faço votos que ela, né, se dê bem. Eu só temo que isso atrapalhe a gente de fazer os senadores que a gente, né, precisaria. E eu acho que a gente teria condição de fazer 2 senadores. Eu acho que a direita no Espírito Santo tem condição de fazer 2 senadores. Mas o ego, às vezes, acho que isso pode atrapalhar. Eu faço parte do PL, né? Eu faço parte do PL. Eu escolhi o PL por causa do Bolsonaro, não foi por causa de outras pessoas. Eu sou eleitora de Magno Malta. Eu sou eleitora sou eleitora do Magno Malta. Sou eleitora do Manato? Que foi? Sou eleitora do Manato. E eu torço pelo Manato. Se ele vier como senador, torço por ele também, porque ele é uma pessoa que, né, se dedica, uma pessoa muito verdadeira. Eu acho o Manato verdadeiro, até onde eu conheço, né? Claro, com certeza. E é isso. Nós temos que colocar a direita lá dentro, né? Desejo sorte para aqueles que estão candidatos a vereador, deputado estadual, deputado federal. E eu também venho, sou uma pré-candidata. A federal ou estadual? Estadual. Pré-candidata a deputada estadual. E é isso. Na minha vida inteira, eu nunca me preocupei tanto igual eu me preocupo agora com a nossa história. O que vem para frente, eu espero que cada um tenha responsabilidade, compromisso, esteja comprometido com o nosso estado, com as nossas cidades, cidades carentes aí acontecendo tanta coisa e a esquerda apoiando tudo. Todas essas leis que a esquerda implantou dentro da nossa Constituição é para ser tirada. Tudo que eles puderem fazer para sabe, já rasgaram, né, a Constituição. Agora é reformular, né, tudo que tem lá que a gente não aprova, que a gente não aceita, sabe, esses auxílios aí dobrando, que eu não concordo com nada disso, de auxílio dobrar e o meu salário não dobra. E os professores, hein? R$18, hein? Meu Deus, você viu? É uma vergonha, né? É uma vergonha, pelo amor de Deus. Renata, ó, agradecer você. Muito obrigada. Você tá aqui com a gente, viu? Foi muito... Gostou do papo? Amei! Por mim, eu ficaria aqui até a tarde inteira. Aí, viu, Thiago? Eu falei que ela ia querer ficar aqui. Então, agradecer você que esteve com a gente aqui. Um papo muito interessante. Você vai voltar de novo pra você contar a novidade do seu filho. Tá gravado. Exatamente, pode deixar que eu conto. Tá gravado. E eu quero pedir, agradecer, né, a oportunidade de estar falando. Quero pedir também aos seus telespectadores, do Arrasta para a Direita, que vocês compartilhem este vídeo e todos os outros, para que nossas mensagens cheguem até os Estados Unidos, Alemanha, em todos os países, no mundo inteiro. Porque no mundo inteiro você tem parente que um dia vai morar aqui.
você tem parente que vai vir para o Brasil, morar no Brasil. Então, eles têm que ouvir a história de cada preso do 8 de janeiro, de cada perseguido político, nas redes sociais. Eu sou a Renata Brasil nas redes sociais. Vocês compartilhem meus vídeos, pois assim a nossa história vai alcançar o mundo e logo, logo nós estaremos em liberdade. E tem a multa também de 14 mil e pouco, que a qualquer momento vai bater na nossa porta e nós não temos condições de pagar essa multa. Eu creio que vai cair por terra antes de tudo isso. Mas quando você vê um preso do 8 de janeiro fazendo vaquinha, pedindo ajuda, ajude. Se você ajudar com R$1, você já está ajudando. Ajude com o mínimo que você puder. O Lula vetou a projeto, né, da dosimetria, que seria um refrigério para vocês. Seria, né? Seria. Você está com expectativa de voltando aos trabalhos no Congresso Nacional? Está com expectativa que o Senado derrube esse veto, que a Câmara derrube esse veto? Então, eu acredito que sim, que eles, mas a gente tem mais foco em anistia ampla, geral e restrita. Porque a anistia ampla, geral e restrita, ela vai anular tudo. Então é melhor a gente pegar foco numa coisa que vai ser mais forte do que a dosimetria. Na dosimetria, a gente está só dando voltas. E a anistia, não, já é definitivo. Entendeu? A dosimetria vai reduzir os anos de pena, né? As pessoas que já foram condenadas vai só reduzir. E a gente não quer que reduza. A gente quer que cancela tudo. Que passa uma borracha por uma coisa que não aconteceu, que foi narrativa da esquerda. O que a gente quer é nulidade do processo. Nulidade. Não é nem anulação, é nulidade. Tem a diferença de anulação e nulidade. Anulação não dá o direito de danos morais. E a nulidade, ela dá o direito de danos morais. Nós sofremos danos morais até hoje. Eu estou sofrendo danos morais até hoje. Estou com o meu psicológico, que só Deus sabe. Deus conhece meu coração, Deus conhece meu íntimo. Ele sabe que nós precisamos ser ressarcidos de uma coisa que nós não fizemos. E isso o governo tem que pagar. Isso aí. Gente, Renata Brasil esteve com a gente aqui. Como acontece com todas as pessoas, né? Tá aqui, ela não vai sair de mãos vazias. Tá aqui um mimo do Arrasta Pra Direita, que é a nossa caneca, né? Aqui que a gente entrega como uma forma de carinho, viu? Obrigada. Toma aí, Renata. Meu sonho era ganhar essa caneca. E obrigada pela oportunidade. O Arrasta Pra Direita tem muito futuro. E essa aqui, que eu recebi, essa caneca, eu ofereço essa caneca para todos os presos do 8 de janeiro. Meu coração chora por vocês que estão presos e exilados. Eu estou sempre falando com vocês, né? Sempre chamo vocês no direct, no privado, para acalmar. A música que eu cantei lá no presídio é: acalma o teu coração, acalma o teu coração. Deus quis vocês aqui. Essa era a mensagem que eu falava dentro do presídio. Acho que eu estive lá para acalmar os corações. Eu entendi desse jeito e é isso. O meu abraço a todos os presos do 8 de janeiro, aqueles que são perseguidos por esse sistema maldito. E é isso aí, fica aqui meu agradecimento. Obrigada, Dudu Lima, por este convite para estar aqui no Arrasta Pra Direita. E nós vamos longe. Nós vamos nos encontrar várias vezes. Deus ainda. quiser. Até o fim do ano, né? Na época das eleições. Sim. Gente, que programa bom, hein, Thiago? Que programa bom. Ó, agradecer Estúdio Brandão mais uma vez, né? Estúdio F Brandão, mais uma vez estamos aqui nessa parceria. Fabiano,
Brandão. O Thiago, que é nosso colaborador, tá aqui, que é um grande apoiador aqui. Tá aprendendo, Thiago, viu? Todo podcast ele conhece um pouquinho mais, ele tá ficando esperto, hein? Nós estamos deixando o Thiago esperto com as ousadias da esquerda, viu? É isso aí, Thiago. E eu não posso esquecer que é Deus, pátria, família e liberdade. É isso aí, pessoal. Ó, você que não se inscreveu ainda no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações, ok? Foi um prazer estar com vocês aqui. Até semana que vem, se Deus quiser, com mais um podcast Arrasta pra Direita. Obrigado, Renata Brasil. Deus abençoe sua vida. Sucesso na sua caminhada agora, nesse projeto, né, de pré-candidatura. Que dê tudo certo. E, no que depender da gente, nós estamos aqui. Eu vou até onde Deus quiser. Quando Deus falar pra mim, eu paro. Se Ele não falar, eu sigo. Então tá ótimo. Gente, um abraço a todos. Com Deus. Um abraço.